paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o seu irmão presbítero Jonatas e hoje, como combinado, estou aqui para comentar com os irmãos a nossa segunda lição do primeiro trimestre de 2022. Com um tema aqui interessantíssimo. Vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia. E já logo de início eu preciso trazer uma definição aqui importantíssima para essa lição. E a definição aqui que nós estaremos dando é da palavra inspiração, que será a palavra aqui em foco. Inspiração, no nosso dicionário português vai falar desse sopro que vem de dentro. Vai falar desse ar que vem de dentro para fora. É muito simples. Respirar, você puxa o ar de fora para dentro. Agora, inspirar, você pega o ar e coloca para fora. Então, é algo muito interessante. Agora, quando nós voltamos nossos olhos para o termo técnico, o termo grego dessa palavra, fazendo a junção, ainda fica melhor ainda, fazendo a junção aqui do nosso texto áureo, dessa palavra divinamente inspirada, nós vamos entender que essa palavra significa toda a Escritura foi soprada por Deus no homem. Toda a Escritura foi soprada, inspirada, soprada ao coração do homem. Tá? Então nós vamos entender o conceito do que é inspiração. Será que o texto foi ditado por Deus? Ou será que esse tipo de inspiração é algo muito diferente daquilo que nós imaginávamos? Então fique até o final do vídeo para você poder compreender sobre a inspiração, para entender como que se dava essa inspiração e como que ela age hoje, como que é essa inspiração de Deus hoje nas igrejas, em nossas vidas. Então, o nosso textuário vai dizer, toda escritura é divinamente, e aqui eu preciso fazer um destaque aqui, irmãos. Observe que esse texto, se você está com a sua revista, você vai identificar que o texto aqui está toda a escritura é divinamente inspirada, tá? Se você pegar um texto que está toda a escritura divinamente inspirada, esse texto ele não está muito objetivo, porque quando se fala toda a escritura, se engloba não apenas os livros da Bíblia, mas também todos os livros, né, do nosso pequeno mundo aí, tá bom? Então significa que todos os livros são inspirados, mesmo de autores aí seculares são inspirados, e não, tá? Aí a tradução mais correta, o que você vai encontrar é essa que está na sua revista, que vai dizer toda a escritura, se referindo diretamente a esse rolo sagrado, a Bíblia Sagrada, tá bom? Então, precisamos atentar para isso. E nós vamos comentar um pouco sobre isso também, porque não há erros na Bíblia. A Bíblia é infalível e inerrante. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. A verdade prática vai dizer: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. Nossa leitura bíblica em classe, você precisa fazer menção e analisar muito bem esse texto. Está em 2 Timóteo 3, do 14 ao 17. Depois 2 Pedro, capítulo 1, 19 ao 21. Tá bom? Uma análise rápida desse texto é necessário. E esse texto foi uma orientação a qual Paulo deu ao jovem obreiro Timóteo, orientando ele a não se apartar da palavra, mas ele sempre está envolvido com a palavra, sempre buscando, sempre mantendo, nunca desviando o foco. E aqui ele vai dizer: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aí que ele vem, toda a escritura divinamente inspirada. Então, enfim, o que ele está querendo dizer com essa palavra, desde as tuas meninice? Ele está falando por meio de quem? Olha essa pergunta que ele faz
Aí no versículo 14, permanece naquilo que tem aprendido, sabendo de quem. Então é por meio de quem que ele aprendeu, irmãos. 2 Timóteo 1,5 vai dizer que através da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, as quais aceitaram a fé muito antes dele. Então o jovem obreiro Timóteo já nasceu em um berço, podemos dizer assim, evangélico. Ele já nasceu em um berço onde a fé era propagada, onde a fé permeava o ambiente. Então ele já nasceu sendo instruído na justiça do Senhor. Tá? Então não foi um jovem que caiu, foi evangelizado, é um jovem que cresceu na doutrina e foi somar força com Paulo ali, porque Paulo viu um grande potencial desse jovem obreiro Timóteo. Tá bom? Então é para ele que ele vai dizer: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, instruindo ele a viver sob essa escritura e também para ensinar a escritura às igrejas as quais ele estava sob o seu comando. 2 Pedro vai dizer, aqui o texto também está sugerido na lição aqui, 2 Pedro 1, 19, 21, vai dizer: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso aqui é muito importante, eu já vou comentar. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui uma coisa interessante, ó. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que quer dizer esse texto? Isso aqui é algo muito importante, porque é algo que combate muitas dessas teorias que a Bíblia traz diversas interpretações. Tá? Nós sabemos que hoje temos muitas igrejas, muitas denominações diferentes, umas que aceitam umas coisas, outras que não aceitam, e por isso, né, temos igrejas de todos os tipos. E por quê? Por causa de pessoas que acreditam que a Bíblia tem várias interpretações, e a Bíblia não tem várias interpretações. Ela não é de particular interpretação. Eu não leio a Bíblia e interpreto de um jeito que eu acho que é, portanto sigo esse mesmo método que eu entendi. Não, a Bíblia tem uma interpretação só. Se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver um sentido, uma interpretação só, um sentido só. A única coisa que vai mudar vai ser as aplicações. Em um determinado momento você pode abrir um texto, você sabe da interpretação, você contextualiza e você entende algo. Deus traz uma aplicação no seu coração. Ele aplica de um jeito em seu coração. Mas em um outro momento você abre a Bíblia, você sabendo o contexto, não ferindo o contexto em nada, a aplicação vem diferente ao seu coração. Porque a Bíblia ela é aplicada de diversas formas. Um mesmo texto ele é aplicado de diversas formas. Mas a interpretação, ela não pode mudar. O sentido é único. Tá? Então, para isso, precisamos saber para quem foi escrito, por que foi escrito, qual é o contexto, qual o contexto para onde foi enviada essa mensagem. Tá? Nós precisamos identificar o local. Tá? E hoje nós temos todos esses recursos nas nossas mãos. Não buscamos, muitas das vezes, pela inércia, pelo comodismo, tá? Pela preguiça espiritual. Mas se nós buscarmos, nós sabemos que nós temos tudo em mãos hoje tudo para entender a Bíblia. Tá bom? Mas a maior parte das escrituras, você apenas lendo o contexto, você já entende, você já entende o porquê daquelas palavras, você já entende o porquê daquela palavra a qual você leu e está buscando entender o porquê. Tá bom? Então, via de regra, você lê um texto a qual você deseja dar uma saudação, pregar para alguém, explicar para alguém. Você lê um texto e você percebe que tem algo ali que você ainda não está entendendo. Você tem que ir voltando.
Tá? Você lê um texto aqui por exemplo, nós podemos pegar aqui um texto, por exemplo, um texto aqui muito conhecido. Eu vou usar um texto bem simples, irmãos, tá? Bem simples mesmo. Mas que os irmãos vão analisar que muitas das vezes nós erramos nesse texto, que é o texto de Isaías 59. Texto muito simples, tá? Isaías 59. O que é contexto? Aqui você vai entender. 59. Muitas pessoas citam, falando a respeito da oração, muitas pessoas citam esse texto. Vai dizer que certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ou seja, o problema não está em Deus. Deus está com a mão estendida, tá? Para que não possa salvar. Aí ele vai dizer, nem surta o seu ouvido para que não possa ouvir. Aí você lê apenas esse versículo e cita, está faltando alguma coisa. Se você ler só esse versículo, você está isolando o texto, está tirando de contexto. Entendeu? Muitas das vezes tiram desse texto para poder ali motivar alguém. Mas às vezes você está motivando alguém ali que está vivendo uma vida, que está vivendo o versículo 2. Justamente o versículo 2 que está impedindo do Senhor ajudar aquela pessoa, do Senhor abençoar aquela pessoa. Às vezes a pessoa está justamente precisando do versículo 2 e você lê apenas o 1. Opa, aqui Deixa eu arrumar aqui a câmera deu uma escapada. Então a pessoa está justamente precisando do versículo 2. E a gente lê só o versículo 1, a fim de motivar, a fim de talvez tem uns que usam até para emocionar a pessoa, ganhar pelo sentimento. Mas olha aqui uma coisa interessante, ó. Eu vou ler o versículo 2 agora e você vai ver que um não pode ser usado longe do outro, porque os dois são um só, tá bom? Os dois se unem. Então, certamente que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Ó, o 2. Contudo, ou seja, a conclusão disso que ele acabou de falar. Contudo, as vossas iniquidades, seus pecados, iniquidade é pecado planejado, tá, irmãos? Iniquidade é um pecado, não um pecado por acidente, aquele que o crente comete sem perceber. Aquele que todo cristão, como João fala, aquele que não peca, que diz que não peca, é mentiroso. Porque todos nós estamos numa natureza que é caída e nós acabamos tropeçando e pecando, de alguma forma. Tá? Eu estou falando de um pecado planejado. Tá? Um pecado que você planeja pecar, planeja errar, planeja sair, perder o foco, sair do alvo. Tá? Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Enfim, se você pegar o texto e ler direto, você vai ver aqui que há uma mensagem aqui poderosa de muita repreensão. Tá bom? Então você percebe, o contexto é necessário. Se não tiver o contexto, você pode ter certeza que a palavra perde o poder, perde a veracidade, o impacto. Você pode observar que Jesus, quando foi conduzido ao deserto, pelo Espírito Santo para ser tentado, você vai observar que Satanás, quando se manifesta a ele para poder ali tentar induzir ao erro, ele usa textos isolados. Ele não usa a palavra com contexto. Porque quando alguém tem a má intenção, ele usa o texto sem contexto. Aí cabe a você saber o contexto. Porque se você não souber o contexto, se você não tiver a dedicação de buscar o contexto, buscar entender, conhecer o seu Deus, você pode ter certeza que o inimigo vai te derrubar na própria palavra de Deus. Você pode ter certeza. Ele pode pegar ali um texto isolado e acaba te englobando nele e te jogando em terra. E a gente vai ver o texto
de Mateus 4. Jesus no deserto, ele vai falar o quê? Satanás se apresenta a ele e fala: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E o que Jesus fala? Fala: não, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí ele não desiste de primeira, não desistiu com Adão, lá usou, né, essas táticas, usou ali com Cristo, ele não vai desistir comigo e com você, ele não vai desistir na primeira também, ele vai tentar outras vezes. Aí ele faz a pergunta de novo, ele leva ele no pináculo do templo e fala: ó, todos os poderes, tudo isso que você vê, te darei. Ele fala, tá? Eu estou pulando lá para o final, tá? Porque meu intuito não é comentar tudo aqui, tá? Mas ele fala: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E ele vai falar: somente a Deus adorarás, e somente a Ele servirás. E nesse momento ele expulsa a Satanás. E há um momento que ele leva no pináculo do templo e fala: pula daqui para baixo. Pula daqui para baixo. E ele vai dizer, porque ele vai dizer que a palavra diz que os anjos darão ordem, que os anjos serão dado ordem a eles ao seu respeito para que te peguem pelas mãos e que você não tropece com o seu pé em pedra. Irmãos, aonde está isso? Está em Salmos 91. Só que tem que ler o contexto. No mesmo contexto vai dizer: mas não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? A Bíblia vai dizer, não está no contexto do Salmo 91, mas vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não tem que tentar Ele. Tá? Eu sei que lá está escrito que tocando em alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Se beberes alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Aí eu vou beber veneno para provar que Deus vai fazer. Não, não é assim. Se alguém te der algo sem você saber e você tomar, aí que entra essa palavra. É aí que Deus opera o milagre. É como o Paulo, quando desce lá no barco, depois da tempestade, ele vai mexer ali nas madeiras e vem uma víbora e pica a sua mão. E a Bíblia vai dizer que eles ficam esperando, os homens ficam esperando para ver se ele ia morrer. Mas o veneno não faz efeito. Ele não morre. Tá, irmãos? Então, é assim com as nossas vidas. Quando algo acontece de acidente, é isso que a Bíblia está falando. Quando vivemos debaixo da mão de Deus, da proteção de Deus, quando cumprimos seus mandamentos, quando cumprimos a sua vontade e desviamos do mal, você pode ter certeza que a mão do Senhor está nos guiando aonde a gente for. Aí sim, se beberes alguma coisa mortífera, se uma serpente te picar, se um escorpião te picar, Deus vai e te guarda e nada vai te suceder. Amém, irmãos? Então, avançando aqui mais um pouco. Então, para comentar de forma bem objetiva, bem rápida, a própria Bíblia reivindica a sua inspiração. E você vai entender o porquê. Nós temos aqui o nosso primeiro subtópico que vai dizer: a inspiração bíblica é divina. E como que nós podemos dizer isso? Que ela é divina? Através dela mesma, a própria Bíblia diz isso. Nós vemos as expressões do Antigo Testamento que vai dizer: assim diz o Senhor. E similares, tá? São usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido: não esqueças nenhuma palavra. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. João assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente deviam acontecer. E o Senhor Jesus asseverou que até os sinais diacríticos do texto hebraico, ou seja, sinal agudo, os sinais gramaticais, agudo, crave, tio, cedilha, etc. Todos os sinais gramaticais que nós usamos aí. Tá? Ele vai dizer que nem um J, nem um tio se obtirá da lei, até que todas as coisas se cumpram. Então, assim sendo, as Escrituras reivindicam que a mensagem bíblica veio da parte de Deus, ou seja, veio do próprio Deus, foi soprada por Deus ao homem. Tudo que Deus queria revelar, Ele soprou no coração do homem. Ele inspirou o homem, envolveu o homem ali na sua inspiração, de forma que esse homem
anotou, escreveu, proferiu as palavras e por isso, sobre essas palavras, muitas pessoas foram transformadas, muitas pessoas aí foram salvas através dessas palavras. Então aqui nós observamos palavras do tipo, assim diz o Senhor. Nós percebemos que sem a inspiração, nós podemos entender essa inspiração como o Espírito Santo, porque a palavra soprada por Deus, que eu disse no início do texto, quem que foi soprado em nós? Quem que foi soprado em nós quando Cristo foi assunto ao céu? Quando Jesus aí chega lá em João capítulo 20, se não me falha a memória, ele olha para os seus discípulos antes de subir, ele fala, ele vai a sopra, e a Bíblia vai dar o destaque que, tendo soprado, disse, recebei o Espírito Santo. Então, nós sabemos que o Espírito Santo ele não descia de forma frequente no Antigo Testamento. Ele não descia de forma permanente, mas ele descia de forma esporádica. Às vezes ele vinha, inspirava alguém profetizava, assim diz o Senhor, depois ele retrocedia ao céu, porque não tinha dado tempo ainda, a terra não estava preparada para receber o Espírito Santo. E no Novo Testamento não é diferente. A única diferença é que hoje todo aquele que aceita o Senhor como Salvador recebe esse Espírito Santo e tem a capacidade de ter aí essa inspiração. Mas a inspiração de hoje, ela não é no mesmo nível, no mesmo patamar que os autores bíblicos. Tá? A inspiração hoje ela é diferente e nós vamos chegar lá até o final dessa lição, tá bom? Mas a questão é essa, que Deus ele inspirava. Nós temos uma situação onde Ezequiel para com a boca aberta em cima de uma pedra e ele estava querendo profetizar, mas a inspiração não veio, ele ficava esperando, dependendo do Espírito Santo vir trazer a inspiração e não trouxe. Então, ele não profetizou naquele dia. Mas nós vemos Eliseu, em um determinado momento, me fugiu à memória o nome do rei, se eu não me engano fugiu da memória o nome do rei, tá, irmãos? Mas é um rei do Antigo Testamento, está em 1 Reis, ou 2 Reis, se não me falha a memória. E esse rei chega até Eliseu, ele iria a uma guerra contra o rei do Egito, e ele queria saber se ele deveria ir ou não. Ele precisava da revelação divina, né? E indicaram a esse rei a ir até Eliseu para saber da vontade divina. E quando chega lá Eliseu, ele pede para trazer um tangedor, porque ele reconhece que ele não tinha a inspiração nele, mas que ele deveria buscar a inspiração de Deus. Então nós entendemos que é possível buscar a inspiração. E você vai entender como que se busca a inspiração. Através de Eliseu, dessa atitude de Eliseu, ele nos mostra como buscar a inspiração. É algo muito, muito simples. Porque ele vai chamar um tangedor e o tangedor começa a tocar a harpa. E quando ele começa a tocar a harpa, vem a inspiração e ele fala, assim diz o Senhor. Vai que a vitória é tua. Então, irmãos, o que atraiu a presença de Deus? O que atraiu a inspiração nesse dia? A adoração. Então, se você quer buscar a inspiração de Deus, adore ao Senhor. Se você precisa da inspiração de Deus para ensinar, adore antes com toda a sua alma, com todo o seu coração. Busque a presença de Deus antes de profetizar. Tá? Não profetize sem a presença de Deus, porque essas palavras serão suas e não dele. E Deus só tem compromisso com a palavra dele. Tá? Então, se vai pregar, a mesma coisa. Busque louvar, vai louvando no carro, vai orando, vai adorando no estilo de vida. Porque eu costumo dizer que a nossa vida, ela é uma adoração a Deus. A nossa vida é uma adoração a Deus. Então, precisamos buscar a inspiração através da adoração, através do nosso louvor.
e Deus vai nos abençoando. A inspiração bíblica é verbal. O que significa isso? Ratificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumentos de Deus e cada qual, com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Então, isso aqui é uma coisa muito notável na Bíblia. Deus, ele conhece a cada um. Deus, ele chamou cada um nas suas particularidades. E Deus não rouba isso, Deus não tira isso no momento de usar. Deus não muda o vaso para poder usar. Tá, irmãos? Eu não estou falando aqui da restauração que é necessária quando se pega o vaso lá fora, o barro lá fora no mundo. Eu estou falando que Deus, cada vaso é diferente do outro. E Deus não muda as particularidades desse vaso para poder usar. Deus, ele te chamou de um jeito, ele vai te usar desse jeito, ele não vai mudar. Se Deus, ele te chamou como alguém simples, Deus, ele vai te inspirar na simplicidade. Agora, se Deus te chamou, com um talento, com uma oratória espetacular, com uma capacidade de persuadir pessoas de uma forma sem igual, se ele te chamou com essa capacidade, Deus vai te inspirar nessa personalidade. Você não vai imitar ninguém, você vai ser você e Deus vai te inspirar. Tá? Diferente do que muitas pessoas pensam que Deus, quando quer revelar algo, a pessoa entra em um estado de transição, sai do corpo e quem entra é Deus ali. Não é uma manifestação, tá, irmãos? Deus não se manifesta em alguém. Não. Deus, ele fala através de alguém. Ele inspira a pessoa de forma que essa pessoa, Deus usa a pessoa no que ela tem, com a capacidade intelectual que ela tem. Tá? É como se Deus, através da inspiração, movesse a pessoa no sentido da sua vontade. Isso é muito sobrenatural, irmãos. É muito sobrenatural. E é por isso que muitas das vezes nós estamos sendo usados sem saber. Às vezes, ensinando, nós pensamos, nossa, parece que não aconteceu nada. E alguém chega para você e fala, nossa, eu precisava dessa palavra. Às vezes você está lá pregando ou dando o seu ensino, de repente o rumo da mensagem é mudada, sem você nem perceber. É mudada, você é levado automaticamente, sabe? Você automaticamente, não Deus. Você não percebe. Daqui a pouco a pessoa chega em você e fala, nossa, eu precisava dessa palavra. E essa palavra muda alguém. É Deus te inspirando e te usando nas suas particularidades, na sua simplicidade, tá bom? Usando a sua capacidade em si, tá, irmãos? Então Deus não modifica o seu estado para poder trazer uma mensagem. Deus usa você do jeito que você é, tá? Então tenha convicção nisso, que Deus, ele te usa. Deus não precisa te tornar alguém que você conhece, que é usado por Deus. Não precisa te fazer parecer com alguém, tá? Deus não precisa te tornar semelhante a alguém. Ele quer te usar do jeito que você é. Basta você se colocar na posição, se colocar na brecha, buscar isso, essa inspiração de Deus, como eu já disse, através da adoração e de uma vida de adoração a Deus, e você pode se preparar para ajudar outras pessoas através da sua vida, tá bom? Então, avançando mais um pouco, subtópico 3, a inspiração bíblica é plenária, ou seja, toda a Escritura é divinamente inspirada. Porque há pessoas que acreditam, há religiões até que anulam o Antigo Testamento, há religiões que só tem o Novo Testamento, que só crê no Novo Testamento, não crê no Antigo. Mas Paulo, ele é enfático nessas palavras. Pedro, da mesma forma, vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então não se tira nada. Toda a Escritura é divinamente inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Tá? Você vai pegar, por exemplo, o livro de Ruth, onde não se fala diretamente de Deus.
mas o enredo da história, nós percebemos Deus agindo na história de Ruth, tá, irmãos? Então, por isso é um livro inspirado. E uma coisa interessante de nós observarmos é que, muitas das vezes, quem está falando na Bíblia não é inspirado, não significa Satanás falou na Bíblia. Nós vemos lá em Mateus 4, Satanás falando, se tu és o Filho de Deus. Você observar, essas palavras de Satanás não é inspirada. Não é inspirada. Mas o registro dessas palavras que é inspirado por Deus. Tá? Esse registro é inspirado. Ou seja, quem escreveu foi inspirado por Deus. Nós pegamos lá, por exemplo, nós pegamos lá um Balaão falando, um Balaão da vida. Nós pegamos ali um Saul. Nós pegamos homens falando coisas que não deveriam falar. Homens falando erroneamente na Bíblia. Profetas falsos falando na Bíblia. Nós pegamos. Quer dizer que eles são inspirados? Não são inspirados. Tá, irmão? Não são. Na realidade, é o registro dessa verdade. Quem escreveu o que ele falou, o que ele escreveu, a atitude desse homem, o registro disso, na realidade, é o que é inspirado por Deus. E por quê, irmãos? Porque a Bíblia é linda, ela fala. Em Romanos 15:4 vai dizer que toda a escritura... Romanos 15:4 vai dizer que tudo que dantes, ou seja, antigamente foi escrito, no Antigo Testamento até o Novo, tudo que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, isso tudo precisou ser escrito. Deus inspirou até as pessoas que fizeram, que praticaram mal, que desobedeceram. Deus mandou anotar. Anota também. Esse erro aí de Davi, por exemplo, o erro de Davi. Anota também. Anota Davi aí contra Golias. A valentia de Davi anota. Mas também anota a cobiça. Anota o homicídio. Anota tudo. Ou seja, é louvável a prática do mal de Davi? Isso é inspirado por Deus? Não. Mas o registro dessa verdade, para nos ensinar que não devemos proceder igual Davi naquele momento, tá? E entender que eu posso ser alguém chamado por Deus, ser alguém escolhido por Deus em um determinado momento, mas posso também cair, se vacilar, como diz a verdade, Paulo dizendo, aquele que está de pé cuida para não cair, tá, irmãos? Então, isso é para nos ensinar. Isso é para nos ensinar. Então, isso é registrado por isso. Esse erro é registrado por isso, tá bom? Então, precisamos entender isso. Toda a Escritura, por isso podemos dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada. Tudo que está escrito aqui, você pode ter 100% de certeza que é a verdade. E que se você proceder segundo a palavra de Deus, você pode ter certeza que você vai alcançar não uma glória na terra, mas uma glória eterna você vai encontrar. E é o que nós estamos buscando, porque a vida aqui nós sabemos que ela é limitada e ela é rápida, mas na eternidade nós sabemos que não tem relógio, não é contado os segundos, até porque o tempo não passa. Amém? 2. A inspiração divina dos autores da Bíblia. Inspirados é a inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacidade de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus inspirou aos escritores apenas o pensamento ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada um das palavras que expressam com exatidão a mensagem divina. Ou seja, Deus ele deu a palavra a cada um em determinado momento, em determinado lugar. Tá? Nós percebemos que há diferença de vocabulário. Quando você pega o profeta Isaías, nós percebemos ali riqueza no seu jeito de falar. Nós percebemos ali em determinados momentos ele coloca um eu poético nas suas palavras, quando ele vai dizer, porque um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. Nós vemos Abacuque, por exemplo, um profeta ali que faz
é considerado que é considerado um salmo, né, na realidade, o capítulo 3 de Abacuque, onde ele faz aquele cântico, que é uma poesia. Tá? Nós percebemos Cantares de Salomão, que é um livro também inspirado, e que compõe também as emoções ali do autor. Tá, irmãos? Compõe ali as emoções do autor também, porque Deus não tira isso. Tá bom? Tá ali porque é inspirado. O registro está inspirado. Mas ali tem as emoções do autor também. Tá? Nós percebemos ali Moisés, que escreveu ali o Pentateuco. Então, irmãos, toda a Bíblia, tá? Com as suas diferentes gêneros literários, poesia, parábolas. Tá? Por exemplo, nós podemos pegar também esse exemplo. Eu moro em Taubaté, sou de Taubaté, São Paulo, mas eu nasci no Rio de Janeiro, uma cidade chamada Três Rios. Tá? Na verdade, eu morava em Bemposta, tá, irmãos? No Rio de Janeiro. E lá, a nossa fala, para quem aqui em São Paulo ouve, a nossa fala é mais chegada para o mineiro. Ele fala, nossa, mas a sua fala não é de carioca, é de mineiro. Por quê? Porque a minha cidade é na divisa, onde eu nasci é uma divisa entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro. Mas é mais próximo de Minas do que para o Rio de Janeiro. Tá? Mas você chega lá na Bahia, por exemplo. Você coloca aí um mineiro para conversar com um baiano. É totalmente diferente, ou seja, Deus vai me usar na minha linguagem. Mas lá Deus vai usar um baiano na linguagem dele, no estilo dele. Deus não vai mudar ele. Até porque Deus chamou ele do jeito que ele é. Tá, irmãos? Então é isso. Nós percebemos essa diferença na Bíblia. Alguns são usados assim de uma forma mais simples, outros mais objetivo. Pedro olha para os escritos de Paulo e fala o quê? Reconheço que as cartas de Paulo, há coisas de difícil interpretação. Pedro não entendia. Porque Paulo era um pensador de uma mente brilhante. Até hoje é colocado aí entre as 10 mentes mais brilhantes do mundo. Tá? E Pedro, de uma forma bem simples, você percebe os escritos de Pedro, entende com facilidade. Tá? Então, irmãos, nós percebemos que Deus não tirou. Deus não fez. A Bíblia não foi escrita apenas ali não foi apenas a mão de Deus, tá? Deus quis usar os seres humanos, tá? Deus quis a participação do homem. Nós podemos ver, irmãos, que Deus sempre quis colocar o homem nessa empreitada, tá? Por exemplo, nós pegamos o momento lá de Golias. Deus poderia derrubar Golias? Não podia. Podia, como foi ele. Não foi a pedra de Davi que derrubou Golias. Não foi. Não foi uma pedrinha matar um gigante, não. De forma nenhuma. Tá? Até porque o gigante não caiu para trás. Tá? Ele caiu para frente. Então significa que foi Deus quem derrubou o gigante. Davi ali era apenas uma representação. Mas por que Davi? Por que Deus queria Davi ali? Porque Deus queria a participação do homem. Tá? Deus quer a participação do homem. É por isso que muitas vezes ele pegava na Bíblia e falava, como Abacuque, escreve na madeira tudo que vai ser dito. E torna bem legível para que um homem passando de cavalo consiga ler essa profecia. Tá? Jeremias, ele manda pegar ali e escrever. Tá? Ele manda escrever, Moisés, escreve num livro o que Amaleque fez, porque hoje ficará registrado esse dia. Então, irmãos, Deus, o próprio Deus, nós vemos ele mandando o homem anotar, o homem escrever. Tá? E é por isso que nós podemos ter total certeza da veracidade, da autenticidade da Bíblia Sagrada. Tá? E quais são os possíveis erros? Quais são os possíveis erros que podemos encontrar? Os erros que nós podemos encontrar são nos monoscritólogos. São os homens que editam, que escrevem, por exemplo, as epígrafes do texto. Nós pegamos as epígrafes do texto, elas não são de acordo, muitas das vezes, com o contexto.
porque foram escrevidas, essas epígrafes, na verdade, foram temas dados pelo próprio homem. Algumas batem, mas tem algumas epígrafes que você olha assim, que você lê, que não faz sentido. Por exemplo, 10 talentos. Quantos talentos que são? Se você contar, são 7. Não são 10. Não são 10. Se você contar, a um foi dado 3. Né? A um foi dado 5, né, na realidade. Um foi dado 5. A outro foi dado 3 e a outro foi dado 1. Na verdade são 9, tá, irmão? São 9 talentos, não são 10. Mas você olha lá a epígrafe do texto, tá? Os 10 talentos. Não são 10 talentos. Tá? Então a epígrafe do texto são dados pelos monoscritólogos. Tá? Então não são totalmente, inerrantes, que não são totalmente infalíveis. Alguma coisa vai ter ali de falha nesse sentido. Então a epígrafe é uma coisa que não tem a ver, não faz parte do corpo da Bíblia. Tá? De forma que a gente pode ler o texto sem ler a epígrafe. Tá? Mas nós temos que reconhecer o trabalho desses homens, que tentam aí de alguma forma trazer a Bíblia de uma forma mais fácil, torná-la mais fácil para o nosso entendimento. A maioria das epígrafes que nós lemos está certa, mas tem umas que estão erradas. Então, são erros pequenos que ocorrem nessa nossa leitura. Erros pequenos. Tá? E coisas que já perceberam que estavam errados, e eles vão corrigindo, de acordo com os manuscritos originais. Tá? Então nós podemos ficar tranquilos. Porque só o fato dessa Bíblia existir até o dia de hoje, depois de toda oposição, depois de toda guerra, depois de toda tentativa de disseminar, toda tentativa de distinguir a Bíblia, toda tentativa de acabar com esse livro, ele permanece aqui, porque foi escrito não por homem, tá, irmãos? Foi escrito por homem, mas foi dado por Deus, então nunca vai perder o seu poder. Amém? Então, a limitação dos autores. Os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia eram pessoas assim como nós, inclinadas a mesmas paixões e falhas. Tiago 5,17 vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orou, pediu a Deus, e Deus fez chover e depois recolheu a chuva. Recolheu a chuva e depois fez chover. Moisés, por exemplo, mesmo sendo o autor do Pentateuco, foi impedido de entrar na terra prometida, porquanto transgredira contra o Senhor no deserto de Zim. Entretanto, nenhum dos textos da Escritura quanto a sua inspiração, veracidade, está condicionado às limitações de seus autores. Ou seja, o homem pode errar. O homem que escreveu pode, em determinado momento, acertar e depois tropeçar e errar. Mas a palavra continua ainda infalível, inerrante e eficaz. Tá? A palavra não perde a sua autenticidade, porque o homem perdeu a sua. Tá? Nós temos que entender que somos seres humanos e, como diz em 2 Coríntios 4, 7, que somos apenas vasos de barro, vasos frágeis. Que apenas contemos esse tesouro aqui dentro de nós. Vai dizer, temos esses tesouros em vasos de barro, para que a excelência da glória seja tua e não nossa. Seja de Deus e não nossa. Então, irmãos, somos humanos, podemos hoje estar de pé, tá? Lutando para não cair, mas podemos cair. Podemos cair. Enfermamos muitas das vezes. Somos limitados no nosso tempo. Não temos toda a eternidade. Tá? Somos limitados. Temos tempo contado. Muitas vezes nosso temperamento muda. Estamos de um jeito, daqui a pouco já muda. Então, irmãos, nós somos seres humanos. Mas a Bíblia não é influenciada pelas limitações do homem. Ela não perde a sua veracidade por causa da limitação do homem, tá bom? E isso que é glorioso, porque mostra o poder de Deus agindo
através de um frágil homem, um frágil pecador. Amém, irmãos? Essa é a reflexão que eu gostaria de fazer a respeito dessa lição, tá? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. E vá na IBD, não perca esse contato com a igreja, com o povo. Isso é importante demais. Você faz parte do corpo, tá? O corpo precisa de você. Deus abençoe a todos.